Bom, quinto ano, olha lá, eu fiz um quebra-cabeça, tá? Com um ângulo de 360 graus. Então, eu fiz mais ou menos para vocês entenderem que mesmo nós dividindo, ele continua sendo o ângulo de 360 graus, tá? Peguei um círculo, dividi pela metade, deixei um inteiro aqui, né? A metade inteira aqui de 180 graus. Aí, peguei a outra parte e dividi, olha lá, em 3 partes, tá vendo? A primeira de 90 graus e as outras duas de 45 graus. Porque se eu fizer, olha lá, 180 mais 90 mais 45, desculpa. Se eu fizer uma soma, vai dar 360 graus, se vocês fizerem a conta aí. Vai dar certinho. Então, não importa como nós dividimos, tá? Esse 360 graus. Sempre que nós precisamos dividir, nós vamos dividir ele por 2, tá bom? E olha lá, aí eu tenho um ângulo aqui. O que acontece? Se eu tenho um ângulo de 90 graus, olha lá, vou tirar essas duas partes daqui para vocês entenderem melhor. Peraí. Um ângulo de 90 graus, olha lá. Tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus, ó. Ó, um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Deixa eu pegar o de 45. Ó, eu tenho aqui, ó, um ângulo. Tá meio difícil com uma mão só, né? O professor faz milagre aqui, ó. Um ângulo, ó, de 45 graus. Tá vendo? Então, quinto ano, é isso aí. O ângulo não tem segredo. O ângulo são duas retas quando elas se encontram num único eixo, num único ponto, tá? E quando nós precisamos dividi-la, nós vamos dividir ela por 2, tá bom? Aí, a partir desse ângulo, dessas retas, né, aparecem as retas perpendiculares, que são aquelas retas que se encontram formando um ângulo, né? Se encontram formando um ângulo. Então, olha lá, criou um ângulo, é uma reta perpendicular. As retas paralelas, elas são separadas, tá vendo? Elas não se encontram, tá? E as retas concorrentes, né? Elas não formam um ângulo de 90 graus, mas elas se encontram num determinado eixo, tá bom? Aí também vai aparecer, né, as figuras congruentes. As figuras congruentes são figuras que, quando sobrepostas uma na outra, elas se encaixam, tá? Elas se juntam perfeitamente, onde seus vértices e lados se coincidem na mesma forma e no mesmo tamanho. Então, olha lá, então nós temos lá, vamos supor, um triângulo, né? Se nós sobrepormos um outro triângulo em cima, ela encaixa na mesma vértice, no mesmo tamanho, no mesmo lugar. Mesmo caso do quadrado. Nossa, meu desenho tá péssimo, né, quinto ano? Mas tenho certeza que vocês vão entender. Então, as figuras congruentes, né? Congruentes, olha lá, são figuras que, quando são sobrepostas, elas se juntam perfeitamente, elas se encaixam, né, nos seus vértices, tá? E os lados, eles se coincidem na mesma forma e no mesmo tamanho. Tem uma atividade de vocês aí, que vocês vão perceber isso direitinho, tem um exemplo e logo depois a atividade, tá? Então, em aula nós conversaremos, tiramos as dúvidas e faremos a correção dos exercícios, tá bom? Um beijo, bom estudo e até daqui a pouco.